Olá pessoal, Padre Emílio Bortolini Neto aqui da paróquia São Miguel Arcanjo de Porto Vitória, continuando a nossa caminhada de leitura orante da Bíblia, inspirando a nossa oração na Palavra de Deus. Hoje o Evangelho é de Mateus 21, 28 a 32 e nos diz o seguinte: Naquele tempo Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Nessa parábola que nós acabamos de ouvir, Jesus coloca essa figura dos 2 filhos. O primeiro filho, inicialmente, está com má vontade, não está disposto a cumprir aquilo que o pai lhe pede. Mas no final das contas, ele acaba cumprindo, ele acaba fazendo a vontade do pai. E o segundo é exatamente o oposto. No começo ele diz que sim, mas depois acaba não fazendo. Esses 2 filhos personificam 2 atitudes que fazem parte da vida de todos nós. O primeiro filho começa mal, mas depois se corrige, enquanto que o segundo começa todo empolgado, com a sua palavra se coloca ao lado do pai, mas com as suas atitudes práticas acaba não correspondendo à vontade do pai. Por isso, ouvir essa passagem do Evangelho nos convida a olharmos para a nossa própria vida e reconhecermos às vezes que nós fomos como esse segundo filho, que nós fizemos o propósito de seguir a Jesus, que nós dissemos que amaríamos os nossos irmãos, que nós nos comprometemos com a nossa comunidade, mas que na hora que foi preciso fazer alguma coisa, tomar uma atitude concreta, nós nos acovardamos, nós não fizemos isso. E por isso reconhecemos com toda a humildade essas ocasiões e pedimos o perdão de Deus. Apresentamos ao Senhor a nossa oração humilde, sincera, a nossa oração de arrependimento por essas vezes. Em outros momentos também nós experimentamos essa atitude do primeiro filho. Também nós no começo talvez ficamos com medo, ficamos receosos, não queríamos assumir alguma coisa pela comunidade, não queríamos tomar uma determinada atitude de acordo com o Evangelho, mas de repente a graça de Deus agiu em nosso coração e transformou a nossa vida e nos fez seguir um caminho diferente daquele que tínhamos pensado no início. Por isso, esse primeiro filho faz brotar a oração de ação de graças. Agradeçamos ao Senhor por tantas vezes que a sua graça veio em nosso auxílio, não nos abandonou a nossa natureza corrompida, mas nos inspirou, nos fortaleceu, nos tornou capazes de fazer uma coisa que sozinhos nós não conseguiríamos. Agora, querido ouvinte, eu convido você a fazer a sua oração. Releia esse texto ou leia alguma das leituras do Salmo e transforme em oração aquilo que reverberar, aquilo que ecoar na tua alma, no teu coração. Traga à luz do Senhor os sentimentos que habitam dentro de você, para que essa luz te ilumine, te transforme, faça de você realmente um bom e verdadeiro discípulo, seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo.
Peça a luz, a inspiração do Divino Espírito Santo, a intercessão de Nossa Senhora, de algum santo da sua devoção, e deixe-se inspirar pela palavra de Deus. Amém.